Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, direto do Rio de Janeiro, da edição 2025 da Bienal do Livro. Nós estamos aqui neste lugar lindo, no estande da editora Chave Mestra. E aqui eu estou no nosso, vamos dizer que é o nosso estúdio de cristal. Estão falando que é estúdio de vidro, eu já coloquei aqui que é estúdio de cristal. Pronto. E eu quero que você venha comigo aqui vivenciar todo esse momento único comigo aqui, que represento, claro, a editora, mas também com as escritoras, com os escritores que também estão aqui hoje. Não só para gravar o podcast, mas também aqui, ó, estão atrás aqui, ó, de mim, escritores, convidados, todo mundo aqui para sessão de autógrafos, também para palestrar, também para o lançamento. Tem muita coisa nova, inclusive, ó, vou mostrar para vocês, ó, primeira mão aqui, lançamento desse livro lindo, que é O Sucesso é Delas, empreendedoras que fazem a diferença. Então, neste livro aqui, que é, inclusive, a nossa escritora faz parte dele, esse livro vai estar sendo lançado também aqui na Bienal do Livro. Olha só que marco, que delícia você ter um livro, você ser nosso escritor e ainda lançar o seu livro na Bienal, que é uma feira literária que é um marco, ela é referência. Rio de Janeiro virou referência aqui, nacional e mundial, talvez. Aí é mundial e nacional, José? Depois o José é meu Giuseppe GPT, mundial. Eu já coloquei que é Giuseppe GPT, não é chat GPT mais. E ele que me ajuda aqui, mundial. Nós somos referência aqui, ó, Rio de Janeiro, na literária, na Bienal, que é literária, que é uma feira linda, maravilhosa para vocês que escritores e para você que não é também. Porque vem aqui, ó, criança passa de tudo quanto é lado, vocês vão ver. Crianças passando, professores, os adultos, todo mundo comprando seus livros, adquirindo conhecimento, que é muito importante. Mas deixa eu falar rápido, que eu já me estendi demais. Quero apresentar vocês, a vocês, a nossa escritora do capítulo 26. Minha jornada como contadora na área de saúde. Eu falo hoje, nós recebemos aqui a escritora Silvia Schettini. Tudo bom, Silvia? Oi, Débora, tudo bem? Tudo bom. Muito como é que você está? feliz em estar aqui. Tudo bem, ótimo. Que bom. Muito feliz em estar aqui com você e estar aqui na Bienal também. Um prazer. Prazer é meu. E eu falo para vocês, sintam-se muito bem, bem mesmo, aqui comigo e agora na nossa escritora. Seja muito bem-vinda ao time. Obrigada. É o seu primeiro livro com a gente? Meu primeiro livro. Então Meu seja primeiro muito livro. bem-vinda. Muito feliz. Obrigada. Que viu? bom. Vou pedir, Silvia, para você colar aí no seu microfone, traga ele mesmo para trás, pra gente agora ter um papo, que aqui, ó, gente, é gente passando pra tudo quanto é lado. Então a gente bater um papo aqui gostoso sobre se você, primeiro de tudo, antes da gente falar do capítulo, se você tinha o desejo de escrever. Sim, né? A gente sempre, vou começar a falar um pouquinho, porque minha mãe era professora de literatura, de português. Então ela sempre corrigia livros de outros autores que levavam para ela para fazer a correção. E eu disse um dia você vai corrigir o meu. Infelizmente ela não está aqui presencialmente, mas em memória foi a pessoa que me inspirou. Então eu sempre quis, sim, escrever alguma coisa, um livro, um capítulo, né? Aquela literatura, ela transforma. Então, a gente está aqui para transformar. E como que é essa coisa de transformar para você? Porque é uma vivência, né? Tudo que a gente vive, a gente já vai se transformando e inspirando outras pessoas por aqueles erros que a gente cometeu, Exatamente. aqueles acertos, tudo isso. A ideia é essa, né? A gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros. Então, acho que tudo isso é uma construção de vida mesmo, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, a gente vai se transformando a partir das vivências, né? E a partir também dos erros que a gente comete. E aí, assim, a gente inspira outras pessoas a não cometerem os mesmos erros, né? E a evitar também que a gente continue fazendo as mesmas coisas. A transformação é essa. E nós já temos, inclusive, Silvia, temos água aí, que é para você beber, para falar bastante. Ei. Vou te perguntar tudo, não me esconda nada. Pode perguntar. E eu quero, depois que você recebeu o convite, ou melhor, você falou que pensava em escrever. Como é que foi o dia do convite? Você recebeu um convite da nossa editora. Exato. E já aceitou no começo, não? Não. Na verdade, quando eu recebi o convite, primeiro foi um choque, porque eu não estava esperando, né? Naquele momento não estava esperando esse convite. E aí, primeiro foi um choque.
eu falei, Vanessa, que foi a pessoa que me contactou, uma conterrânea também, né? Vanessa Milk? Apesar... Beijo, Vanessa! Beijo, Vanessa. Foi aniversário dela ontem, beijo, Van! Parabéns! E aí, aquele impacto, e aí você para, eu sou a pessoa que gosto de analisar, de planejar, né? E aí parei e disse, Vanessa, vou pensar. E aí fiquei aqueles 3 dias ali, eu disse, vou encarar. Vou encarar porque todo desafio que chega pra gente é porque a gente precisa, né? Vamos lá, eu adoro ser desafiada. Ótimo. E foi uma maravilha, foi muito bom. E aí já foi na hora que ela te contatou e ela passou já pra você qual era o capítulo ou você que trouxe? Não, eu quero falar sobre isso aqui. Não, ela não me passou o capítulo, ela me deixou muito livre, ela só me perguntou, só me disse qual o livro, né? O tema do livro, a capa do livro. E dali eu escolhi o que escrever, né? Então a escolha do capítulo, todo o capítulo foi meu, claro que dentro da temática, né? Certo. Mas foi eu que escolhi mesmo o capítulo, o que escrever. E aí o que tem lá dentro, que essa é a pergunta que você estava esperando fazer para ela, né? O que tem dentro desse capítulo? O que te levou? O que te inspirou? Em quem você se inspirou ou em que você se inspirou para a escrita? Na verdade, esse capítulo, quando eu comecei a escrever, primeiro, quando você começa a falar sobre você, então para mim foi como se eu tivesse uma terapia, porque eu voltei lá atrás, quando eu comecei. E aí, às vezes, eu parava, porque a gente se emociona, porque a gente só consegue entender o que a gente passou e onde a gente chegou, quando você para realmente para escrever sobre aquilo, é como se fosse um diário. Então esse livro, esse capítulo, é como se fosse um diário do que aconteceu em minha vida, como eu comecei a empreender, as dificuldades que eu passei. Eu sou contadora, né, como você já disse, e a contabilidade, há 24 anos atrás, já era uma profissão extremamente masculina. Então a gente entrar assim, como uma empreendedora, como uma empresária contábil, sozinha, né? Foram muitos desafios, né? Então passei por muita coisa para hoje chegar aqui, né? Onde eu já estou 24 anos depois. Então eu comecei como todo mundo, eu comecei como CLT e aí foi quando teve a minha virada, eu disse, agora eu quero ser uma empresária contábil. E não é fácil, né? Você começar. E como que foi a tua trajetória, saindo um pouco do livro? Tá. A gente apresenta vocês aqui como nossas escritores, mas tem todo um profissional por trás do escritor. E uma vida também. Sim. Pessoal. Conta um pouquinho pra gente, então. Você é dessa área, e aí qual que é o teu trabalho, qual que é a tua formação? Conta um pouquinho pra gente, Silvia. Bom, eu me formei no ano 2000. Contabilidade não entrou na minha vida, porque normalmente contabilidade entra na vida das pessoas, dos contadores, ou por ter alguém na família que já é um contador. Eu não tenho referência nenhuma familiar, né? Foi a primeira da família. Foi a primeira da família. Então a contabilidade entrou na minha vida porque eu pensava, sempre gostei de números, mas eu também gosto de pessoas. Então eu queria uma profissão que juntasse números a pessoas. E aí veio a contabilidade, quando eu comecei a entender o que era a contabilidade. Que a contabilidade, ela transforma vidas, né? Então, isso que, assim, eu comecei dessa forma, né? E aí eu sou do interior da Bahia, e aí eu fui para Salvador, onde eu me formei, né? Formei contadora, aí eu fiz minhas pós-graduações, fiz pós-graduação de auditoria, em contabilidade na área tributária, finanças, e até me especializar em profissionais da área de saúde, né? Então, hoje eu sou uma especialista em profissionais da área de saúde. Então, assim, é uma trajetória bem... A gente nunca para de estudar, é o tempo todo estudando. Então, é uma boa atualização, né? Porque os contadores antigamente lá... Você formou em 2000, você falou? Eu abri meu escritório em 2004. 2004. Mas em 2000 eu me formei, já trabalhava, então, em escritórios de contabilidade, né? Como funcionária do escritório. Eu já trabalhava também. Depois fui trabalhar numa grande rede de calçados lá na Bahia, para depois empreender em 2004. E aí a gente vê muita mudança, né? De 2000 e pouquinho para cá. Tá muito. Porque hoje tá tudo tão digital. Exatamente. Tá tudo é mais prático, existe planilha de tudo, existe tudo que você só molda, não mais fácil, mas assim, comparando de quando você veio para cá, né? Que você tava ali
passando mesmo o começo, né? Exato. De tudo. Nós tivemos muitas transformações, inclusive na legislação. Então a gente tem que estar o tempo todo ali atento e se atualizando, e muda tudo. Você, de repente, você aprendeu uma coisa lá atrás e agora aquela coisa já não vale mais nada, você tem que começar, né, tudo do zero, muitas vezes, principalmente na área tributária, previdenciária. Agora a gente vem aí com a reforma tributária, onde a gente vai mudar tudo novamente. Então a contabilidade, a gente está sempre sendo desafiado e aqui sempre estudando. E você falou uma coisa muito interessante sobre a parte digital, né? Nosso escritório hoje eu trabalho com o Brasil todo. Então, meu escritório é todo digitalizado. Então, a gente tem um escritório físico, mas também a gente tem ele todo digital, onde eu atendo qualquer lugar do Brasil. Ótimo. E isso é bom porque foi o que você falou. O digital, ele veio para... Na verdade, eu atendi... entrevistei aqui uma escritora que falou sobre isso. A ferramenta, ela tá aí para ser usada. Depende de quem utiliza. Exatamente. Então, a ferramenta pode ser boa para um, ruim para outro. Depende de como ele faz. Exatamente. E que bom que o digital veio para a gente atingir um público maior. Não é verdade? De verdade. E o sucesso, como a gente fala no livro, o sucesso é delas, o sucesso é dessa forma também. Ele vem, mas para uns, ele sobe para a cabeça. Exato. Para outros, ele, na verdade, ele vai só promover aquilo que a pessoa já é. Exato. Né? Exatamente. O sucesso é isso. O sucesso você já não precisa subir para a cabeça, né? O sucesso vem apenas para galgar os seus caminhos ali e até para você, de certa forma, ajudar outras pessoas também a terem sucesso. Então não adianta você ter sucesso sozinha, né? Ótimo, e ajudar. Quando você fala de ajudar outras pessoas, é isso. Porque o sucesso, quando você cresce, você se torna inspiração para muitas pessoas. Exato. Você acredita que é um pouco disso? Você também se inspirou em outras pessoas, até para a sua escrita? Em que você pensou na hora ali de escrever? Não só na sua vida, porque você já falou, é uma escrita terapêutica, né? Que a gente passa, se emociona, fala, puxa, olha onde eu tô, já cheguei até aqui. E eu passei por isso que eu tudo passei. mesmo. Não acredito que essa é a minha história. Deixa eu ler de novo aqui quem é esse escritor. Mas você se inspirou em algumas pessoas também na sua vida? Seja na sua família, pessoas conhecidas ou de dentro da tua família, que tiveram essa luta também, essa luta diária? Sim, a gente sempre se inspira. Minha mãe, meus pais, na verdade, né, eles trabalharam sempre fora. Então, minha mãe sempre foi aquela mulher, né? Estou falando de mulher porque o nosso foco aqui é que minha mãe sempre foi uma mulher que foi para a rua, ela trabalhava, era uma pessoa que trabalhava fora, né? Então, eu me inspiro muito, me inspiro muito na minha mãe, até hoje. Porque ela sempre fazia assim para mim, vá. Ela é aquela pessoa que empurrava, vá. E se não der certo, você foi, viu que não deu certo, machucou, mas vá, sabe? Então, eu sempre tive aquela pessoa que me impulsionasse, né? Meus pais, na verdade, tanto minha mãe quanto meu pai, eles fizeram muito isso comigo e meus irmãos. Então, a gente cresceu com uma segurança, uma confiança muito legal, né? Vá, se quebrar a cara, eu tô aqui. Qualquer coisa, vocês voltam, né? E aí a gente foi. Então, com isso, eu acho que a minha ideia com esse capítulo é inspirar outras mulheres também. Seja na minha área, eu estou falando agora de contabilidade, eu quero muito inspirar mulheres na minha área também, contábil, para que elas também elas se inspirem, se lance, se jogue, sabe? A empreender é difícil, mas é libertador, sabe? Empreender é difícil, mas é muito libertador. E aí é só a coragem mesmo. Se inspirem na gente, né? Na história de cada uma dessas mulheres desse livro e pegue o que for para você, para sua realidade. Que não adianta a gente copiar outras pessoas, a gente tem que se inspirar, trazer para nossa realidade, para nossa vida e aí seguir sem medo. Seguir sem não medo. ter medo. Você falou algo que eu achei muito real mesmo, do vá. Eu até brinco muito que vocês, com um sotaque que é gostoso, e que eu lembro da Itanara. Itanara, também um beijo. Você que está aqui com a gente na Bienal, correndo para tudo quanto é lado aqui. Itanara e Júnior, que são o pessoal do nosso marketing, fazem as fotos, a nossa fotógrafa. Júnior também fazendo os vídeos. E ela sempre fala, vá mesmo. E aí eu lembro quando, por causa do sotaque que ela também tem, ela fala vá. E o vá, quando a gente fala, para muita gente pode ser, vá de qualquer jeito. Não é isso. É que às vezes, eu não sei você, que eu não sou aqui a escritora, eu sou entrevistadora, então eu vou jogar para ela.
Às vezes, Silvia, as pessoas pensam que precisam estar preparadas 100%, que não existe o 100%, para começar algo. E aí esse vá de uma mãe, de alguém que tá ali, te joga para falar, não, você vai se preparar muitas vezes no caminho. Exatamente. Você já tem metade do que você precisa. Né? Ninguém nasceu andando. A gente nasceu aprendendo a comer, a gente nasceu aprendendo a andar, ninguém tá pronto. E a gente vai aprendendo com a necessidade mesmo. Se você não for, a gente não vai saber, vai ficar ali aquela zona de conforto mentirosa, que nem sempre é o conforto, né? Ótimo. Então, assim, quando eu falo vá, por exemplo, quando eu fui chamada, convidada a fazer a parte do... Na mesma hora será que eu vou? Eu não fui sem sem me planejar para isso, não. Vou pensar. Pensei 2 dias, que foi o suficiente para eu entender que eu poderia ir, sim. E eu fui. Então, a gente não precisa passar a vida inteira se planejando para fazer. Gente, a vida é agora, sabe? Eu tenho muito isso em mim. A vida é agora. Amanhã, não sei. Mas eu vivo muito o hoje. Claro que a gente fala, mas você não tem um planejamento financeiro? Óbvio que eu tenho. Nós estamos falando com uma contadora, dá licença, que é contadora. Óbvio que eu tenho, né? Então, é você ser responsável e viver o seu momento, viver aquele momento, sabe? Ter coragem de viver o agora. Agora, vamos lá. Ótimo, é muito gostoso. A gente conversar com escritores e mostrar aqui no nosso audiovisual, porque todo mundo que lê o que vocês escrevem, quando eles têm vocês aqui no audiovisual, eles conseguem acompanhar um pouquinho como vocês são, não só o perfil, não, mas o comportamental, o jeitinho, a forma, o perfil, e isso é muito legal, porque daí a gente se aproxima, se conecta, que é isso que o vídeo, ainda bem que o vídeo veio para isso, desde lá da época da nossa TV, mas quando você traz isso, você traz também que você é uma pessoa comum como todos nós. Exatamente. Porque todos nós, aqui os escritores, e até você que vê as celebridades aí, todo mundo passa os seus perrengues e suas dificuldades. O que importa é que a gente precisa falar de sucesso para que a gente entenda que o sucesso, ele tem que vir para todos, mas ele é diferente para cada um. Sim. Eu falei muito nas outras escritoras do Sucesso é Delas, que a gente já encontrou, inclusive, lá nos bastidores, né? Que para uns o sucesso pode ser uma Porsche lá na garagem. Para outros pode ser uma rede preguiçosa para deitar. E aí? O sucesso é cada um. Então é individual, não se quer dizer sobre dinheiro, sobre fama, porque tem gente que não quer. E aí tá tudo bem, porque às vezes ela vai morrer feliz e tranquila e você buscando muito dinheiro não conseguiu. Exatamente. Então, é bom a gente falar disso também, ver que vocês escritores estão aqui para falar disso. Não, é uma vida, é crescimento, vá, mas também volte quando precisa. Exatamente. Não é? Exatamente. É você sempre ter o seu porto seguro para voltar. Você vai, aquela cordinha, né? Você vai até onde você consegue ir. Tá confortável ali, você fica. Não tá legal, você volta. Né? Não é... Dar um passo atrás é muito necessário muitas vezes, né? Não é você ser diminuída, é você dar aquele passo atrás para depois realmente dar os 2 ou 3 na frente. Sem estafa, né? A gente não precisa... Hoje a gente vê muitas mulheres e homens, não importa, né? Só pensando no negócio. Gente... O sucesso para mim é viver. Viver. Claro que a gente tem que ter a parte financeira, o suficiente para você viver da forma que você gosta. Ótimo. Se viver para você ficar ali na sua casa com sua família, ótimo. É viajar, vai viajar. Mas é viver, né? Não é só trabalhar. E eu trouxe aqui esse tema também, porque como a gente fala aqui muito de um tema que às vezes as pessoas que não são de exatas, falam assim, mas vamos falar de finanças, vamos falar de controle, vamos falar de... Não, a gente está trazendo um pouquinho para, claro, mostrar isso para você, porque o nosso bate-papo é mais aberto, mais tranquilo, mas indo para o livro é exatamente isso. Quando a gente fala de profissionais da saúde, gente voltando lá para o tema, a gente fala de pessoas que trabalham muito em uma pressão muito grande. A gente fala aqui de profissionais, de pessoas que estão sempre, como a gente diz aqui fora, no olho do furacão. Exatamente. E é preciso, sim, uma pessoa especializada nisso, porque eles já enfrentam uma vida muito corrida, muito sem horário e muito na pressão.
Sim. e de vidas que eles cuidam e que estão ali nas mãos deles ali. Então a gente fala de uma pessoa que é empresária contábil, com especialização nessa área, tem MBA em gestão pública, controladoria, finanças corporativas. É que a gente falou, só que ela é escritora aqui, mas tem todo um currículo aqui. Auditoria e gestão tributária. Sua trajetória demonstra que mesmo diante de desafios é possível alcançar grandes conquistas quando se avança com propósito, coragem e vontade de aprender. A gente está falando com a Silvia que ela é dessa área e ela ajuda essas pessoas. Porque na área da saúde, além dessa pressão, se não tiver alguém ajudando nessas finanças, nesse controle, que a gente fala o controle, parece que é uma palavra ruim, mas não é. É o você gerenciar mesmo isso. Para que você não tenha outros problemas também. De a pessoa chegar em casa depois de um dia exaustivo, cansativo, e ainda você se deparar com uma conta, principalmente não só pessoal, mas das empresas ruins. Então, como que é esse trabalho que você faz hoje? Você atende muitas pessoas que estão com essa dificuldade? Porque é corrido para eles, né? Todo profissional, e aí a gente vai falar aqui do profissional de saúde, o foco deles é quem? É o paciente, né? O foco deles é a atividade dele mesmo de saúde. Sim. Nós estamos aqui para ajudá-los, porque muitas vezes eles não saem da faculdade, eles não sabem nada, eles não têm uma matéria de finanças, eles não têm uma matéria de regularização tributária, de legalização. Então, e aí eles ficam perdidos aí nesse mundo, né? Nesse mundo de leis, nesse mundo de organização financeira, de previdenciária. Então, na verdade, o trabalho que a gente faz como especialista é atender a gente conhece os detalhes daquela profissão. E a área tributária na área de saúde, ela tem benefícios tributários específicos que a gente pode trazer economia para essas pessoas, né, para esses profissionais. Então, a contabilidade ela está aqui justamente para facilitar, para fazer com que ela tenha mais lucratividade, para a economia tributária que ela pode ter dentro da lei. Né? Então, existem legislações específicas com benefícios específicos. E, através disso, eles vão ter uma organização financeira, né? Fazer também a parte previdenciária, que também é obrigatória e importante. Então, o contador, né, o tributarista, eu entro nessa parte, né, de entrar, e para que ele foque no paciente. E eu foco no profissional que está atendendo aquele paciente. Né? Sim. E você fala muito aqui, né? Quando o profissional da saúde não se organiza financeiramente, deixa de lado o planejamento tributário, as consequências podem ser muito sérias. Sim. O que você já disse aqui. A primeira delas é a insegurança. Sem saber exatamente quanto ganha, quanto gasta e quais os impostos precisa pagar, ele vive em constante incerteza. Isso o impede de tomar decisões importantes, como investir no consultório, aceitar novas oportunidades ou até planejar momentos de descanso com tranquilidade. Para você ver como que é a falta de planejamento, o que pode causar. Exatamente. Você já trouxe isso aqui? Já, Então, assim, muitas vezes eles chegam para mim e fazem: eu acho que eu não estou ganhando dinheiro, minha empresa não me dá lucro. Aí, quando você vai olhar para a empresa, aí tá a mistura, né? Ele mistura as finanças pessoais dele dentro da empresa e faz que ele não vê realmente o lucro. Mas o lucro tá ali, quando ele paga o cartão de crédito pessoal dele na empresa, quando ele paga a escola do filho da empresa. Então, e ali ele não percebe, ele não sabe o que ele tem para investir, né? Então, a gente faz tanto o trabalho com a pessoa física, que é o importante, para chegar na pessoa jurídica. E assim a empresa ela tem uma vitalidade, né? Que a ideia é que tenha vitalidade, que as empresas cresçam, deem mais emprego e que a economia do nosso país rode. Ótimo. E aí entra a contabilidade. E economia rodando, contadores felizes e a gente também, todo mundo também. O que tem aqui que, de repente, que eu não tenho te perguntado, porque eu falo que como eu sou jornalista, mas a gente jornalista, se não for de determinado nicho, a gente só sabe de tudo de pouquinho, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa, não sendo especialista naquilo. E, de repente, eu não tenha te perguntado o que você acha que é importante a gente trazer aqui. Ou da sua área, ou do seu livro, ou alguma história
que você tenha lembrado aí no meio da sua escrita, que você acha que é importante trazer hoje para todo mundo que está vendo a gente, para conhecer um pouquinho mais da Silvia? Débora, você perguntou muita coisa. Perguntei demais. Perguntou demais, mas só uma parte como eu comecei, né? Eu acho importante falar isso. Quando eu comecei um computador financiado, uma sala e uma cadeira. Então eu comecei dessa forma, né? Sozinha, um computador, uma cadeira, um computador financiado. E aí fui para o mercado. Então é assim, é para mostrar a você que você também pode. Hoje nós somos uma empresa, temos 10 funcionários. Meu sócio, que é meu marido, ele era da área privada, ele saiu, fez contabilidade também e veio assumir a empresa comigo. E eu quero mostrar que a gente consegue, sabe? Sim. A gente consegue. É só chegar, é só ir, sabe? Que a gente consegue. Então eu queria só deixar essa inspiração. Né? Então comece com o que você tem. Não espere ficar excelente. Comece com o que você tem. Que aí você vai ficar excelente em algum momento, sabe? Sim. Então é isso. E quanto à área de saúde, uma coisa que eu acho importante falar é sobre essa desorganização. Quando você falou da desorganização financeira e das surpresas ruins, é falar de autuações. Então, quando o profissional de saúde ele não se organiza, além de ter um prejuízo particular dele, o fisco também está de olho. Então, ele pode receber, como eu conto aí, como eu comecei, foi quando o médico veio para mim com uma multa de R$100 mil da Receita Federal, que ele nem sabia de onde estava vindo. Então, aí que eu vi a necessidade de ajudar essas pessoas, de me especializar nisso aí. Então, é só mesmo esse adendo para mostrar a importância da contabilidade, né? A contabilidade não é só entregar imposto, é a gente analisar a vida da pessoa, a vida da empresa e trazer soluções, né, para ela. E só para... Porque já que você falou que eu perguntei bastante, só mais uma. Como que foi isso dele chegar a esse nível de multa? Bom, chegou para você e você teve que descobrir de onde era ainda. Aí nós descobrimos que ele era um profissional que trabalhava em um hospital, fez a declaração dele de forma errada. Todo o rendimento tributável dele ele tinha lançado como isento e não era. Ele recebeu a multa. E quando ele já recebeu, foi a notificação já com auto de infração. Porque se ele tivesse visto um pouco antes, teria como consertar. Então, já o auto de infração, R$100 mil. Gente, R$100 mil, a gente quebra uma empresa, a gente quebra uma pessoa, né? Exatamente. Então, é esses cuidados que a gente precisa ter. Eu quero te agradecer muito, mas eu quero deixar antes uma chave. Você já falou várias aqui, mas eu quero que você deixe antes de eu te agradecer. Que você deixe uma chave importante que abra portas, que de repente você traga para uma mensagem ou algo que você fez que, na verdade, vai abrir a porta de alguma área para essa pessoa que você já passou e você pode falar, vou te dar a minha chave para você abrir, depois você me devolve. Ou, de repente, do teu livro, teu capítulo, coloca pra gente aqui na sua câmera uma mensagem final, uma chave importante que vai abrir uma grande porta aí para essa pessoa. Eu vou deixar aqui uma frase, né, um pensamento de uma pessoa cantora, uma autora que eu gosto muito, que é a Nina Simone. Ótimo. Ela diz assim: liberdade para mim é isso, não ter medo. Então, se a gente não tem medo, a gente é livre. E se a gente é livre, a gente voa. Que ótimo! Muito bom. Quero te agradecer agora sim. Muito obrigada. Primeiro por você fazer parte com a gente, porque do nosso time, da editora Chave Mestra, como nossa escritora. Agora também aqui no nosso podcast, quero te agradecer pelo conteúdo que você trouxe pra gente, que vai enriquecer, com certeza, impactar a vida de muitos, como inspiração, como ensinamento, enfim, a vida de muitas pessoas. E também pelo teu livro que está saindo, que já saiu, mas está sendo lançado daqui a pouquinho. Então, parabéns e muito sucesso. Obrigada. Viu? Eu quero agradecer você, Débora, né, a Chave Mestra, por ter me convidado. E estou muito feliz de estar aqui, muito importante. Obrigada. Que ótimo. E volte sempre, mas quando estiver por São Paulo, também vai lá visitar a gente, que a gente está lá no Alphaville, em São Paulo. Pode ir lá que a gente tem nosso estúdio também. Irei. E a gente grava a continuação dessa conversa aqui. Porque eu tenho bastante pergunta ainda, viu? Maravilha. Obrigada, viu? Obrigada. E obrigada a vocês
que nos acompanharam até agora, esse podcast lindo. Faz o seguinte, eu sempre falo para vocês, volta agora o podcast e volta aqui, ó, vem anotando. Vem anotando tudo que ela tá falando, grifa aí se você é dos meus que gosta de grifar tudo colorido, para você destacar. E destaque também seu livro, é seu, você pode adquirir, faça o que você quiser e adquira seu livro, O Sucesso é Delas, diretamente com a escritora. Então é só você entrar em contato com a Silvia lá no Instagram dela, vai estar aqui na descrição desse vídeo, no nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo pelo nosso canal do YouTube, é só você entrar na descrição, tem o Instagram dela, fala com a equipe dela, com ela diretamente, enche a caixa dela de mensagem, fala que fui eu que falei e adquira seu livro e também conheça todo o trabalho que ela faz lá nas mídias, que com certeza você vai se identificar e vai gostar e vai aprender muito. Quero te agradecer e convidar você até o nosso próximo episódio, diretamente daqui ou de São Paulo. Mas confira os nossos outros que a gente está aqui, ó, Bienal do Rio de Janeiro, na edição 2025. Tchau, tchau!